Hello and welcome to this channel. So we are all aware that the world is shifting towards renewable energy sources and governments around the globe are enacting policies to curb greenhouse gas emissions and reduce their dependence on fossil fuels. In the European Union, for example, there's a policy called the Renewable Energy Directive, which mandates that member states must obtain a certain percentage of their energy from renewable sources. The target is 32% by 2030. But one country in particular stands out when it comes to renewable energy production, and that's Portugal. Portugal has set an ambitious goal to become carbon neutral by 2050. And to achieve that goal, they're going all in on biomass energy. So why is Portugal betting big on biomass? What are the advantages and disadvantages of biomass energy? And how can other countries replicate Portugal's success? That's what we'll be talking about today. Before we begin, if you like what we do here, supporting us goes a long way and helps us produce more content. So please consider becoming a supporter. Portugal is a country located on the Iberian Peninsula in southwestern Europe. It's known for its beautiful beaches, delicious food and wine, and rich history and culture. But in recent years, Portugal has also become known as a leader in the field of renewable energy. The country's commitment to sustainability dates back to 2006, when it adopted its first national renewable energy plan. This plan set targets for increasing the share of renewable energy in Portugal's energy mix, and it also established a feed-in tariff system, which guaranteed a fixed price for electricity generated from renewable sources. This helped to stimulate investment in renewables, and Portugal's renewable energy capacity began to grow rapidly. In 2008, the Portuguese government introduced a new feed-in tariff system for solar energy. This system provided incentives for homeowners and businesses to install solar panels. As a result, Portugal's installed solar capacity grew from just a few megawatts in 2000 to nearly 4 gigawatts in 2015. However, in 2011, the government made changes to the feed-in tariff system, which resulted in a slowdown in the growth of renewable energy. Despite this setback, Portugal remains committed to its renewable energy goals. In 2017, the government adopted a new national renewable energy strategy with the goal of increasing the share of renewables in the energy mix to 40% by 2027. The strategy also sets targets for each type of renewable energy source, such as solar, wind, hydropower, and biomass. And speaking of biomass, this is where Portugal really stands out. According to the European Commission, Portugal is the EU member state with the highest share of renewable energy in its energy mix. Renewables account for 35% of Portugal's total energy consumption, and biomass is the most widely used renewable energy source in the country, accounting for 11.3% of gross inland energy consumption. This is followed by hydropower, which accounts for 7.9%, wind energy, which accounts for 5.7%, and solar energy, which accounts for 4.8%. So what makes biomass so popular in Portugal? There are a number of factors at play. First, biomass is a versatile energy source that can be used in a variety of ways. It can be burned directly in boilers or furnaces to produce heat, or it can be converted into electricity through a process called cogeneration. Additionally, biomass is a renewable resource, which means that it can be replenished naturally. This makes it an environmentally friendly option compared to fossil fuels. Another advantage of biomass is that it can be used to store energy. When biomass is burned, the remaining ash contains a significant amount of energy. This energy can then be recovered through a process called incineration, which makes biomass a great option for use in combined heat and power plants. Perhaps the biggest advantage of biomass, however, is its availability. Portugal has a lot of biomass resources available, thanks to its favorable climate and agriculture-based economy. The country has a large amount of forest land, which provides a steady supply of wood and other woody materials that can be used as biomass fuel. Olá pessoal! Hoje vou levá-los numa incrível jornada pelos biomas mais secretos e inexplorados da China. São lugares que pouquíssimas pessoas já tiveram o privilégio de conhecer. Imaginem florestas milenares, onde árvores gigantescas guardam histórias de séculos. Lugares onde o tempo parece ter parado, preservando ecossistemas únicos que resistiram à passagem dos anos. Na província de Yunnan, encontramos uma das últimas florestas temperadas primitivas do planeta. É um verdadeiro tesouro escondido, onde espécies raras de plantas e animais vivem em perfeita harmonia. As árvores aqui podem ultrapassar 50 metros de altura, criando um dossel natural que filtra a luz do sol em padrões mágicos. Mas o que torna esses biomas verdadeiramente especiais é sua biodiversidade extraordinária. Na região das montanhas Qinling, por exemplo, vivem os últimos pandas gigantes selvagens do mundo. É fascinante pensar que esses gentis gigantes encontraram refúgio nestas florestas ancestrais. Nas profundezas da floresta de Xishuangbanna,
Próxima à fronteira com Laos e Myanmar, encontramos uma floresta tropical única. O ar é denso e úmido, cheio dos sons de milhares de insetos e pássaros. Aqui, antigas árvores da borracha convivem com orquídeas raras e trepadeiras centenárias. Um dos aspectos mais impressionantes desses biomas é como eles conseguiram sobreviver à rápida industrialização da China. São verdadeiros testemunhos da importância da preservação ambiental e do equilíbrio entre desenvolvimento e natureza. As florestas de bambu de Sichuan nos contam outra história fascinante. Essas formações vegetais únicas crescem tão densamente que criar caminhos através delas é quase impossível. É um labirinto verde natural que serve de habitat para diversas espécies endêmicas. Mas nem só de florestas vivem os biomas ocultos da China. Nas regiões montanhosas de Guizhou, encontramos um fenômeno natural único. Florestas que crescem sobre formações kársticas. É como se a natureza tivesse criado jardins suspensos naturais, onde a vida encontrou maneiras extraordinárias de prosperar. O que mais impressiona nesses lugares é como cada bioma desenvolveu seu próprio microclima. São pequenos mundos dentro do mundo, cada um com suas próprias regras e ciclos naturais. Em alguns desses locais, cientistas ainda descobrem novas espécies de plantas e animais. É importante lembrar que esses biomas enfrentam diversos desafios. As mudanças climáticas e a expansão urbana são ameaças constantes. Por isso, conhecer e entender esses lugares é fundamental para sua preservação. A China tem feito esforços significativos para proteger esses santuários naturais. Diversos programas de conservação estão em andamento, combinando o conhecimento científico moderno com práticas tradicionais de preservação. As comunidades locais têm um papel fundamental nessa história. Muitas delas são guardiãs centenárias desses biomas, preservando não apenas a natureza, mas também um conhecimento ancestral sobre como viver em harmonia com ela. Em alguns desses lugares, pesquisadores descobriram plantas com propriedades medicinais únicas, mostrando que ainda há muito a ser aprendido com esses ecossistemas preservados. São verdadeiros laboratórios naturais de biodiversidade. À medida que avançamos pelo século XXI, esses biomas se tornam cada vez mais importantes. Eles são como cápsulas do tempo que nos mostram como era nosso planeta antes da interferência humana em larga escala. Cada um desses lugares conta uma história diferente sobre a evolução da vida na Terra. São páginas vivas de um livro natural que precisamos preservar para as futuras gerações. Se você se interessou por essa viagem pelos biomas ocultos da China, não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos. Ajude a espalhar a consciência sobre a importância de preservar esses tesouros naturais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre natureza e preservação ambiental. Juntos, podemos fazer a diferença na proteção desses lugares únicos. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada. Nos vemos no próximo vídeo.